Só se fala de coronavírus. A infecção não para de avançar, inclusive no Brasil. Isso já afetou a sua vida de alguma maneira? Pelo menos você está lavando mais as mãos? Gente, isso é algo simples e muito importante, não deixem de fazer. Algumas escolas e empresas começam a restringir as suas atividades, até mesmo aqui no Brasil. E uma modalidade de trabalho está ganhando destaque nessa crise, que é o home office, ou seja, trabalhar em casa. Claro, se o sujeito ele fica mais em casa, diminui o risco de contaminação entre os próprios colegas, não? E, por exemplo, no transporte público. O avanço da tecnologia, especialmente a internet mais rápida e estável, tem facilitado muito isso. Mas ter um baita computador pendurado em uma internet rápida não é suficiente. O home office ele exige alguns cuidados para que não destrua a sua produtividade. Fica aqui comigo que eu vou explicar isso direitinho. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. O coronavírus está provocando grande estrago no mundo dos negócios. Não? E quanto mais grave a situação no país, mais extremas as medidas. Nesse domingo, por exemplo, a Itália decretou quarentena no norte do país, afetando inclusive as cidades de Milão e Veneza. Ninguém entra e nem sai da região a menos que estritamente necessário. E é a região mais importante para a economia do país. Não? As pessoas elas não estão exatamente confinadas na sua casa, mas a recomendação é que elas saiam o mínimo possível. A medida afetou 16 milhões de pessoas, cerca de 30% da população italiana. E a mais extrema tomada fora da China, país onde tudo começou. Enquanto eventos culturais e esportivos foram cancelados, cinemas, teatros e museus foram fechados, o mundo do trabalho também está tomando suas medidas, entre elas incentivar que pelo menos alguns de seus funcionários trabalhem de casa. No Brasil, várias empresas estão incentivando o home office, outras estão voluntariamente colocando funcionários que chegam de áreas de risco em quarentena. E se amanhã a sua empresa chegasse para você e dissesse, cara, de agora em diante você vai trabalhar em casa? O que você acharia disso? A verdade é que, para que um home office funcione, ele precisa que a empresa, o seu ambiente e você mesmo estejam alinhados com essa proposta. Sim, a coisa começa por você. Tem gente que simplesmente não consegue trabalhar em casa. O home office ele exige uma certa disciplina. Alguns se esquecem que aquilo é trabalho só porque estão em casa, né? Fazem tudo meio nas coxas, sem comprometimento. Em uma grande multinacional da área de tecnologia em que trabalhei há alguns anos, uma piada interna era que muitos funcionários transformavam o home office em honk office. Resultado, o que era um benefício bacana acabou sendo cancelado por causa disso. Como qualquer trabalho, o home office ele deve ter hora para começar e para terminar. Deve ser feito com afinco, seriedade e com um caráter contínuo. Claro que algumas pausas podem e devem ser feitas, assim como acontece no escritório. Mas isso não quer dizer parar o trabalho para ir no cinema, por exemplo, no meio de expediente. Né? Por outro lado, também é importante sair de casa de vez em quando, de preferência uma vez por dia, todos os dias. Ver gente é importante. Escolha uma parte do trabalho que possa ser feita, por exemplo, um café, né? E faça isso. Uma boa dica é fazer reuniões com clientes presencialmente, fora de casa. Né? Pode ser no café, pode ser na empresa do cliente. Outra grande dica é que você tem que se arrumar para o home office. Exatamente como se você estivesse indo para o escritório. Nada de ficar trabalhando de pijama, né? Muito menos de cueca, não dá. Pior, tem gente que nem sai da cama. Quando você se veste adequadamente para o home office, você passa uma mensagem ao seu cérebro que você entrou no modo de trabalho. E isso faz uma enorme diferença. E outro item fundamental nessa disciplina é que você deve também ter hora para parar. Muita gente simplesmente não para de trabalhar, especialmente se você for dono do negócio. Isso é muito tentador. Né? Eu vou fazer só mais uma coisinha que aí quando você vai ver já é 11 horas da noite e você continua trabalhando. Né? Na verdade, esse comportamento bizarro se observa cada vez mais também nos escritórios, especialmente entre os mais jovens. O pessoal simplesmente não vai embora. Ou então vai para casa e continua trabalhando, nem que seja atendendo clientes e o chefe no WhatsApp. Ah, mas eu amo o que eu faço, eu nem sinto que estou trabalhando. Não pode,
O corpo e a mente precisam de descanso. Amor com amor se paga. Se você ama o trabalho, precisa ser amado por ele. E amor significa também respeito. Tem que parar na hora de parar. O segundo item se refere ao seu ambiente de trabalho em casa. Como eu já disse antes, nada de trabalhar na cama, né? Isso é imperdoável. Mas você deve ter um local na casa em que você possa associar ao trabalho. Um lugar que é só seu, em que você encontra tudo o que você precisa para realizar as suas tarefas. Tem que ser confortável, porque você vai passar ali muitas horas. E esse lugar ele deve ser também livre de distrações. Cuidado com coisas como música e TV, né? Procure deixar tudo desligado, a menos que você precise disso para o desempenho das suas funções. Mas a gente sabe também que as casas têm muitas outras distrações, né? Por exemplo, interrupções de outras pessoas da casa, especialmente crianças, né? E até de animais de estimação. Crie um mecanismo para se blindar dessas interferências. O ideal seria ter um cômodo dedicado ao home office, onde você pudesse fechar a porta, não? Mas tendo isso ou não, combine com as outras pessoas da casa que no horário de trabalho você só deve ser interrompido se for absolutamente necessário. Naturalmente, você também tem que fazer pausas para as refeições, né? Além do almoço, tenha à disposição alguma coisinha para beber ou mastigar de vez em quando, especialmente nos momentos de tensão que eventualmente aparecem, né? Mas também escolha opções saudáveis, né? Home office não deve ser regime de engorda com porcarias. E cuidado para não abusar do álcool durante o expediente, claro, né? Exatamente como se você estivesse no escritório. Por fim, a sua empresa também precisa contribuir para o sucesso do home office de seus funcionários. Primeiramente, a empresa ela tem que acreditar nessa modalidade de trabalho e querer fazer isso de verdade, né? Ela deve ter processos para garantir o sucesso do home office, como garantir a dinâmica do trabalho e que seus funcionários tenham todo o que é necessário para realizar bem as suas funções. Naturalmente, deve existir apoio da chefia, né? Claro que a performance deve ser cobrada de maneira natural e sem diferenciação. O home office não pode ser encarado como um trabalho de segunda categoria, não? E nem como um benefício indevido que depois vai ser cobrado do funcionário, porque não é nada disso, né? Uma coisa muito importante, né? Seus colegas não podem esquecer de você e nem você deles, né? Quando a gente não está no escritório, inevitavelmente a gente perde informações que chegariam pelo simples burburinho do ambiente. E até a intimidade e a confiança pode diminuir pela distância. Então, use bem os recursos de comunicação para se fazer presente até mesmo nos momentos informais, né? E encontre-se com seus colegas quando você puder. Não deixe de se encontrar com eles, né? Além disso, os processos de home office da empresa devem criar mecanismos para evitar esse problema. Como consultor, palestrante e professor, eu passo grande parte do meu tempo em clientes ou nas universidades em que eu dou aula. Mas muito do meu trabalho eu acabo fazendo em casa mesmo. Portanto, essas dicas são coisas que eu pratico no meu cotidiano e sei do seu valor. Então, home office pode ser bem bacana e produtivo, seja por causa do coronavírus ou por qualquer outro motivo. É só você fazer isso direito. É isso aí, meus amigos. Como vocês podem ver, a transformação digital ela pode acontecer até em pequenas atividades cotidianas, mas pode trazer um grande impacto para o seu negócio. Em muitos casos, não é necessário fazer grandes investimentos para isso. Quer saber como aproveitar tudo isso de uma maneira responsável e produtiva? Manda aqui uma mensagem para mim, será um prazer conversar com vocês na sua empresa ou instituição. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.